Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Hayashi, satisfação de tê-los aqui nessa aula sobre feedback. Tá uma aula mais do que especial, porque é por meio do feedback, é por meio do acompanhamento, é por meio do follow-up que nós conseguimos realizar os planos, tá, da realização do planejamento até a concretização final. Normalmente um plano, tá, ele é arquitetado como se fosse uma escadinha, como se fosse uma grande escada, na verdade. E essa escada possui vários degraus. E para que a gente possa chegar no degrau superior, no último degrau, nós precisamos ir galgando posto a posto, tá? Ou através de diferentes feedbacks, diferentes acompanhamentos. Eu acho que o que é importante dentro do feedback é perceber se a coletividade está bem alinhada, se a coletividade está bem organizada. Tá? E a gente percebe que a maior distância entre duas pessoas é um mal-entendido. Tem alguns teóricos, tem algumas pessoas que dizem que a maior distância entre duas pessoas são dois corações distanciados. Tá? E quando os dois corações estão distanciados, é necessário se exaltar, é necessário gritar, é necessário falar com um tom de voz acima. E quando os corações estão alinhados, quando os corações estão próximos, é possível sussurrar, é possível falar baixinho, que a outra pessoa vai entender. Okay? E o feedback, a gente percebe nessa figura aqui, que tem uma conexão com a questão dos boatos, ou que a gente chama de rádio peão ou rádio corredor, que são as desinformações, ou as informações distorcidas, as meias-verdades, tá? Ou as fake news. Tá? São os boatos que geram muito conflito dentro de uma organização. Nós vamos perceber que dentro das organizações, dentro que existem relações entre um conjunto de pessoas, quanto mais clara e transparente for a comunicação, o processo de comunicação, melhor. Tá? Quanto maior é a transparência, menos incerteza vai ter para as pessoas, mais tranquilidade, menos ansiedade. Tá? Então, o boato é uma coisa bem complicada dentro das organizações. Se trabalhar num ambiente conflituoso, onde as pessoas, todo mundo duvida uma das outras, tá? Então é sempre muito problemático. Então a aula de feedback ela casa muito bem com a aula de comunicação, tá? Justamente porque são processos complementares, ou a gente pode dizer até que o feedback é uma parte da comunicação, das estratégias de comunicação. Tá? Aí a questão do feedback de comunicações não verbais, de questões de expressão. E o feedback, nós vamos perceber que é uma característica de todo o sistema. Toda vez que tem um sistema, tá, com um conjunto de pessoas, um conjunto de partes que vão para propósitos relativamente comuns, tá, ou objetivos compartilhados, tá, nós temos três características de sistema. A entropia, que é a tendência ao desgaste, a homeostasia, que é essa volta à normalidade, o esforço que se faz para se regular algo que está em desequilíbrio, e o feedback, que é a retroalimentação de informações. Tá? O feedback é algo necessário e algo natural a qualquer sistema, não apenas no sistema das organizações, mas a gente pode pensar também no sistema do corpo humano, no sistema da ecologia do planeta, no sistema solar. Então sempre vão existir esses três mecanismos: entropia, que é a tendência ao desgaste, tendência à morte, tendência ao declínio, a homeostasia, que são os esforços que nós fazemos para voltar à condição de normalidade, tá? E o feedback, tá? Que são as informações onde nós vamos saber se nós precisamos tomar uma decisão para a direita ou para a esquerda, por exemplo, ou aumentar ou diminuir. Tá? Então é por meio do feedback que nós vamos fazer as nossas ações corretivas. Tá? E o feedback tem uma questão interessante que não é apenas, agora mais falando talvez em termos de feedback das organizações, ou nas organizações, ou entre pessoas, que não é apenas o conteúdo que vai importar, mas o como nós vamos falar ou fazer o feedback. A questão do
do como, a questão às vezes do timing, do tempo certo. Tá? Então o feedback tem toda uma questão de sutilezas que nós podemos colocar dentro aqui no aspecto teórico, mas é importante que cada um procure praticar o feedback com as outras pessoas, procure exercitar a ação do feedback, tá? Porque é no nosso dia a dia. Nós damos feedback para as outras pessoas, nós pedimos às vezes feedbacks, tá? Quando nós vamos numa organização, quando nós vamos num restaurante, quando nós vamos no supermercado. Ao se comunicar, nós estamos não só, de certo modo, dando feedback, mas muitas vezes também pedindo feedback para as outras pessoas. Tá? Então, o feedback é essencial para a manutenção do sistema organizado. Tá? Por meio do feedback, nós podemos alcançar as questões de circularidade de informações, de recursos, de interatividade, do equilíbrio. Tá? E o desequilíbrio dinâmico são alguns conceitos relacionados ao feedback. Acho que o feedback ele vem com uma questão importante, que é uma das soft skills, né? Uma das habilidades sutis do século XXI. Tá? Ser uma boa pessoa que saiba dar um bom feedback é talvez uma característica ímpar de um bom líder. Tá? Justamente de saber cobrar as pessoas por desempenho e ainda manter assim um clima de amizade, um clima de bem-querência, tá? De pessoas que estão todo mundo trabalhando com objetivos compartilhados e de forma proativa, de forma colaborativa, de forma a manter o espírito da equipe. Tá? Então, por isso que o Kenneth Blanchard, que é um dos principais teóricos dos estudos comportamentais dentro das organizações, ele coloca que o feedback, tá, é o café da manhã, é o café da manhã dos campeões. Feedback is the breakfast of champions. É o café da manhã dos campeões. Tá? Isso é muito importante. A partir do momento que eu sou uma pessoa com habilidades para o feedback, eu vou conseguir fazer com que as pessoas realizem os seus trabalhos de forma mais adequada, com mais satisfação, com melhores resultados, não apenas em termos técnicos, mas também em termos comportamentais. Tá? E aqui nós temos alguns critérios para um feedback eficaz, tá? Segundo o Dave Urch e o Norman Smallwood. Então, o feedback eficaz é imediato, é consistente, é automonitorado, é honesto, é comportamental e é acompanhado. Tá? Eu acho que é importante que o feedback venha não só no momento certo, com as palavras certas, mas também de forma adequada, de forma justa, com uma certa tolerância, com uma certa vistas à bondade, vamos assim dizer, porque o feedback ele precisa nutrir o colaborador para que ele possa manter ainda a motivação, manter o interesse para a tarefa, para as operações. A partir do momento que ele mantém essa motivação, ele fazendo uma segunda, uma terceira, uma quarta vez a atividade, ele vai se tornar cada vez melhor. Tá? É natural que exista aprendizagem com a repetição da tarefa, existe aprendizagem com as atividades que vão sendo feitas de forma gradativa. Tá? Então, o indivíduo ele vai aprendendo conforme ele vai realizando. Então, é muito importante a gente tomar esse cuidado, que o feedback não significa criticar. Tá? Até tem uma expressão que feedback não é feedback, não é agredir o outro. Pelo contrário, o feedback é passar as informações de forma não apenas neutra, mas talvez até com uma certa uma bondade, uma certa tolerância, para fazer com que a outra pessoa fique motivada. Tá? Talvez a diferença do grande líder com o pequeno líder seja na hora de realizar o feedback. É a maneira como a gente passa as informações. Tá? A gente vai perceber que feedback não é criticar. Tá? A crítica normalmente denigre a pessoa, foca a pessoa. Tá? O feedback foca o assunto, o problema. Nós estamos discutindo o problema, nós queremos resolver o problema, nós queremos encontrar as soluções. Nós não queremos
tá, utilizando uma expressão coloquial, nós não queremos realizar as caças às bruxas, ou seja, achar quem foi o culpado. Não, nós queremos resolver o problema. Então, por isso que o feedback remete ao futuro, procura soluções compartilhadas ou em comum para os problemas, trata de episódios e situações particulares, faz comentários específicos, é sempre uma aproximação positiva e amigável. Tá? É diferente da crítica. Normalmente a crítica enfoca a pessoa, remete ao passado, põe culpa, generalizações, sempre, nunca, tá? Diz as palavrinhas sempre ou nunca, que é uma forma de generalização agressiva, né? Tá? Hostilidade e agressão. Tá? Então o feedback nós passamos longe da crítica e o feedback tem que ser cada vez mais particular, expressando às vezes os sentimentos. Nós podemos utilizar junto com o feedback alguma outra técnica de comunicação, tá? Como a comunicação não violenta. Existem alguns modelos de respostas ou de feedbacks. Tá? Uma delas talvez é o silêncio. Tá? O silêncio também é resposta. Outra forma de feedback também que a gente pode encarar é a questão, às vezes, de não responder o feedback na hora. Tá? Às vezes a gente pensa que o feedback bom é aquele feedback que a gente dá de imediato. E às vezes o importante, talvez, é esfriar a cabeça, entender a situação de um ponto de vista melhor, mais aprofundado. Tem um pessoal que gosta de um modelinho de feedback chamado modelo sanduíche. Tá? O modelo sanduíche é quando você faz primeiro um pão, o recheio e o pão. Tá? Esse primeiro pão aqui seria uma espécie de uma conversa quebra-gelo, de você conversar alguma coisa, de introduzir um assunto ou puxar um assunto, tá? de certo modo fazer um elogio inicial para que a pessoa não aumente as barreiras psíquicas. Tá? A partir do momento que você vem com uma crítica de imediato, a pessoa entra no modo defensivo. A partir do momento que você entra no modo amigável inicial, tá? O primeiro pão positivo, ela começa a se tornar mais receptiva ao feedback. Tá? E aí vem o recheio, que é justamente aquilo que você quer passar de informação de forma precisa, de forma pontual, de forma sem fazer julgamentos pessoais. Tá? Você está sendo focado na questão da tarefa. E por último, a segunda camada de pão, né? Tá? Pão, recheio, pão. Tá? Então esse último pão seria a questão de um fechamento, de uma finalização, tá? De um agradecimento. Tá? Então o modelo sanduíche de feedback é muito utilizado, tá? Justamente que é uma forma de você tentar fazer esse quebra-gelo ou essa conversa introdutória, passar realmente o conteúdo, o recheio e depois o fechamento. Tá? E aí você tem essa figura aqui que a comunicação é como a questão da sopa dos ursos, né? Que é uma historinha infantil, onde a Caixinhos Dourado encontra várias sopas, tá? Dos ursos, né? E algumas sopas estão frias demais, outras quentes demais, e a questão que precisa ser na medida, o feedback precisa ser na medida, ou seja, nem de mais, nem de menos. Tá? E aí vem uma questão importante do feedback, que é necessário que a pessoa não apenas se conheça, às vezes o estilo dela, tem pessoas que têm mais facilidades para conversar de uma forma ao invés de outra, mas também o colaborador com quem você vai conversar, saber se ela está num bom dia ou não, para conversar sobre o feedback. O que é interessante do feedback é essa relação, tá? Essa cumplicidade no sentido positivo. E todos estamos interessados em melhorar a postura, em melhorar não só a questão comportamental, mas de entrega de resultados. Tá? O feedback não é para ser agressivo. Tá? O feedback tem que ser efetivo no sentido de que vai trazer resultados, mas vai ter que também ter o lado comportamental. E aí por isso a questão do feedback ser na medida, como a sopa ali, tá? Na sopinha ali da Caixinhos Dourado, justamente para que não fale demais, não fale de menos, e aí vem
é uma questão um pouco de variação do tema. Tem pessoas que gostam de feedback de forma mais pontual e direta, tem pessoas que gostam de feedback um pouco mais indireto, tá? Mas aí é uma questão de estilos, e aí acho que fica como tarefa, como exercício, cada um de nós começarmos a nos aprofundar e exercitarmos na arte, na tarefa, na ciência do feedback. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado aqui desse vídeo, tá? Ficamos à disposição. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.